o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santiparva. Mokshadharma Parva. Capítulo 320. Panchazika para Janaka sobre decrepitude e morte. Yudhishthira disse: tendo adquirido grande poder e grande riqueza, e tendo obtido um longo período de vida, como alguém pode conseguir evitar a morte? Por qual destes meios, isto é, penitências, ou a realização das diversas ações, prescritas nos Vedas, ou por conhecimento dos Rutis, ou a aplicação de medicamentos, alguém pode conseguir evitar decrepitude e morte? Bhishma disse: em relação a isto é citada a antiga narrativa de Panchazika, que era um bhikshu em suas práticas, e Janaka. Uma vez Janaka, o soberano dos Videyas, questionou o grande Rishi Panchazika, que era a principal de todas as pessoas conhecedoras dos Vedas e que tinha suas dúvidas removidas a respeito do propósito e importância de todos os deveres. O rei disse: por qual conduta, ó santo, alguém pode transcender decrepitude e morte? É por penitências, ou pela compreensão, ou por atos religiosos, como sacrifícios e votos, ou por estudo e conhecimento das escrituras. Assim endereçado pelo soberano dos Videyas, o erudito Panchazika, conhecedor de todas as coisas invisíveis, respondeu dizendo: não há prevenção desses dois, isto é, velhice e morte. Nem é verdade que não podem ser impedidos sob quaisquer circunstâncias. Nem dias, nem noites, nem meses cessam de seguir em frente. Somente aquele homem que, embora transitório, se dirige para o caminho eterno, da religião de Nivriti ou abstenção de todas as ações, consegue evitar nascimento e morte. A destruição alcança todas as criaturas. Todas as criaturas parecem ser incessantemente carregadas pela correnteza infinita do tempo. Aqueles que são levados ao longo da correnteza infinita do tempo, que não tem uma balsa para resgate, que é infestada por aqueles dois jacarés poderosos, isto é, decrepitude e morte, afundam sem alguém vir ajudá-los. Conforme alguém é levado de roldão por aquela correnteza, ele fracassa em achar algum amigo para ajudá-lo e fracassa em ser inspirado com interesse por alguém mais. Alguém encontra com cônjuges e outros amigos somente de passagem. Nunca antes alguém desfrutou desse tipo de companhia com alguém por alguma duração de tempo. As criaturas, enquanto elas são levadas pela correnteza do tempo, vêm a ser repetidamente atraídas em direção umas às outras como massas de nuvens movidas pelo vento, se encontrando com som alto. Decrepitude e morte são devoradoras de todas as criaturas, como lodos. De fato, elas devoram os fortes e os fracos, os baixos e os altos. Entre as criaturas, portanto, que são todas tão transitórias, somente a alma existe eternamente. Por que alguém deveria então se regozijar quando criaturas nascem, e por que ele deveria sofrer quando elas morrem? De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu irei? De quem eu sou? Perante o que eu permaneço? O que eu serei? Por que razão então tu te afliges pelo que? Quem mais além de ti irá ver o céu ou o inferno, por causa do que tu fazes? Por isso, sem jogar de lado as escrituras, uma pessoa deve fazer doações e realizar sacrifícios. Capítulo 321. Sulabha vai até Janaka mostrar a ele caminho da emancipação. Longa conversa. Yudhishthira disse: sem abandonar o modo de vida familiar, ó o sábio nobre da linhagem de Kuru, quem já alcançou a emancipação, a qual é a aniquilação da compreensão e das outras faculdades. Diga-me isto. Como o grosseiro e o sutil podem ser rejeitados? Ó avô, me diga também qual é a excelência suprema da emancipação. Bhishma disse: em relação a isto é citada a velha narrativa da conversa entre Janaka e Sulabha, ó Bharata. Antigamente havia um rei de Mithila de nome Dharmadhyasha, da linhagem de Janaka. Ele era dedicado às práticas da religião da renúncia. Ele conhecia bem os Vedas, as escrituras sobre emancipação, e as escrituras que tinham ligação com seu próprio dever como um rei. Subjugando seus sentidos, ele governava sua terra. Sabendo de seu bom comportamento no mundo, muitos homens de sabedoria, bem familiarizados com a sabedoria, ó o principal dos homens, desejaram imitá-lo.
No mesmo Satya Yuga, uma mulher de nome Sulaba, pertencente à classe mendicante, praticava os deveres de yoga e vagava por toda a terra. No decorrer de suas viagens sobre a terra, Sulaba ouviu de muitos dandis de lugares diferentes que os soberanos de Mithila era devotado à religião da emancipação. Ouvindo este rumor sobre o rei Janaka e desejosa de averiguar se ele era verdadeiro ou não, Sulaba ficou desejosa de ter uma entrevista pessoal com Janaka. Abandonando, por seus poderes de yoga, sua forma e aspecto anteriores, Sulaba assumiu as feições mais impecáveis e beleza inigualável. No piscar de olhos e com a velocidade da flecha mais rápida, a dama de bela fronte de olhos como pétalas de lótus dirigiu-se à capital dos Videyas. Chegando na cidade principal de Mithila, abundando com uma grande população, ela adotou a aparência de uma mendicante e se apresentou perante o rei. O monarca, observando sua forma delicada, ficou muito surpreso e perguntou quem ela era, de quem ela era, e de onde ela vinha. Dando as boas-vindas a ela, ele designou para ela um assento excelente, a honrou por oferecer água para lavar seus pés, e a gratificou com refrescos excelentes. Refrescada devidamente e satisfeita com os ritos de hospitalidade oferecidos a ela, Sulaba, a mendicante feminina, pediu para o rei, que estava cercado por seus ministros e sentado no meio de estudiosos eruditos, para se manifestar a respeito da sua adesão à religião da emancipação. Duvidando se Janaka tinha conseguido alcançar a emancipação por seguir a religião de Nivriti, Sulaba, dotada de poder de yoga, entrou na compreensão do rei por meio de sua própria compreensão. Reprimindo, por meio dos raios de luz que emanavam de seus próprios olhos, os raios emanados dos olhos do rei, a dama, desejosa de averiguar a verdade, atou o rei Janaka com laços de yoga. Isto é, questionou o rei internamente ou por poder de yoga. Aquele melhor dos monarcas, orgulhando-se de sua própria invencibilidade e derrotando as intenções de Sulaba, capturou a resolução dela com sua própria resolução. O rei, em sua forma sutil, estava sem o guarda-sol e cetro reais. A dama Sulaba, na dela, estava sem o bastão triplo. Ambos ficando então na mesma forma, grosseira, conversaram dessa maneira entre si. Ouça aquela conversa como ela ocorreu entre um monarca e Sulaba. Janaka disse: ó Senhora Santa, a que direção de conduta tu estás dedicada? De quem tu és? De onde tu vens? Depois de terminares teu assunto aqui, para onde tu irás? Ninguém pode, sem questionar, averiguar o conhecimento de outro das escrituras, ou idade, ou classe de nascimento. Tu deves, portanto, responder estas minhas perguntas, quando tu vieste a mim. Saiba que eu estou realmente livre de toda a vaidade em relação ao meu guarda-sol e cetro reais. Eu desejo te conhecer completamente. Eu considero que tu és merecedora do meu respeito. Ouça-me enquanto eu te falo sobre a emancipação, pois não há ninguém mais neste mundo que possa te falar sobre este tópico. Ouça-me também enquanto eu te digo quem é aquela pessoa de quem antigamente eu adquiri este conhecimento notável. Eu sou o querido discípulo do venerável Panchazika de grande alma, pertencente à classe mendicante, da linhagem de Parasara. Minhas dúvidas foram dissipadas e eu conheço completamente os sistemas Sankhya Yoga, e as ordenanças a respeito de sacrifícios e outros ritos, que constituem os 3 caminhos bem conhecidos da emancipação. O valor de karma no caminho da emancipação é purificar a alma. Vagando sobre a terra e enquanto isso procurando o caminho que é indicado pelas escrituras, o erudito Panchazika antigamente morou em felicidade na minha residência por um período de 4 meses na estação chuvosa. Aquele principal dos Sankhya's falou para mim, de acordo com a verdade, e de uma maneira inteligível adequada para a minha compreensão, sobre os vários tipos de meios para chegar à emancipação. Ele, no entanto, não me ordenou desistir do meu reino. Livre de atrações, e fixando minha alma no Brahma Supremo, e indiferente à companhia, eu vivi, praticando em sua totalidade aquela conduta tripla que é prescrita em tratados sobre emancipação. Renunciar a todos os tipos de atrações é o meio mais elevado prescrito para a emancipação. É dito que do conhecimento flui a renúncia pela qual alguém vem a ser livre.
Do conhecimento surge o esforço por yoga, e é por aquele esforço que alguém obtém conhecimento do eu ou alma. Pelo conhecimento do eu alguém transcende alegria e tristeza. Ele capacita uma pessoa a transcender a morte e alcançar grande êxito. Aquela inteligência superior conhecimento do eu, foi adquirida por mim, e consequentemente eu superei todos os pares de opostos. Mesmo nesta vida eu estou livre de adormecimento e transcendi todos os apegos. Como uma terra, saturada com água e amolecida dessa maneira, faz a semente semeada brotar, da mesma maneira, as ações dos homens causam renascimento. Como uma semente, frita em uma panela ou de outra maneira, se torna incapaz de brotar, embora a capacidade de brotar estivesse lá. Do mesmo modo minha compreensão, tendo sido liberta do princípio produtivo constituído pelo desejo, pela instrução do santo Panchazika da classe medicante, ela não mais produz seu fruto na forma de atração pelos objetos dos sentidos. Eu nunca sinto amor por minha cônjuge ou ódio por meus inimigos. De fato, eu me mantenho afastado de ambos, vendo a inutilidade da afeição e cólera. Eu considero ambas as pessoas igualmente, isto é, aquela que cobre minha mão direita com pasta de sândalo e aquela que fere a minha esquerda. Tendo alcançado meu verdadeiro objetivo, eu sou feliz, e olho igualmente para um torrão de terra, uma pedra, e um pedaço de ouro. Eu estou livre de atrações de todos os tipos, embora eu esteja empenhado em governar um reino. Por tudo isso eu sou eminente sobre todos os portadores de bastões triplos. Alguns principais dos homens que estão familiarizados com o assunto da emancipação dizem que a emancipação tem um caminho triplo. Estes são conhecimento, yoga, e sacrifícios e ritos. Alguns consideram o conhecimento, tendo todas as coisas do mundo como seu objeto, como um meio de emancipação. Alguns consideram que a renúncia total às ações externas e internas é um meio para isto. Outra classe de pessoas conhecedoras das escrituras sobre emancipação diz que o conhecimento é o único meio. Outros, isto é, yates, dotados de visão sutil, consideram que as ações constituem os meios. Panchazika de grande alma, descartando ambas as opiniões sobre conhecimento e ações, considerava a terceira como o único meio de emancipação. Se os homens que levam o modo de vida familiar forem dotados de yama e niyama, eles se tornam iguais aos sannyasis. Se, por outro lado, sannyasis foram dotados de desejo e aversão, e cônjuges e honra e orgulho e afeto, eles se tornam iguais aos homens que levam o modo de vida familiar. Se alguém pode alcançar a emancipação por meio do conhecimento, então a emancipação pode existir em bastões triplos, pois não há nada para impedir os portadores de tais bastões de obterem o conhecimento necessário. Porque então a emancipação não pode existir no guarda-sol e no cetro também, especialmente quando há razão igual em erguer o bastão triplo e o cetro. Portar o cetro é somente um modo de vida como aquele dos portadores do bastão triplo. Ambos, o rei e o sannyasin, são livres para adquirir conhecimento e ambos, portanto, podem chegar à emancipação apesar de seus respectivos emblemas. Nos próprios emblemas não há eficácia ou desqualificação. Uma pessoa se torna ligada a todas aquelas coisas e ações das quais ela tem necessidade por si mesma por razões particulares. Todas as pessoas, levadas por interesse, se tornam ligadas a coisas específicas. A grandeza ou pequenez daquelas coisas não pode ajudar ou barrar o caminho das pessoas para a emancipação. Eu posso ser um rei, diz Janaka, e tu podes ser uma mendicante. Nem tua mendicância nem minha realeza podem ajudar ou impedir nossa emancipação. Nós dois, por meio do conhecimento, podemos realizar o que nós desejamos, apesar de nossos circundantes externos. Se alguém, vendo as imperfeições do modo de vida familiar, o abandona para adotar outro modo que ele considera repleto de grande mérito, ele não pode, por tal rejeição e adoção, ser considerado como alguém que está livre de uma vez de todos os apegos, pois tudo o que ele fez foi se vincular a um novo modo depois de ter se livrado do anterior. Por isso, por trocar minha vida de rei por aquela de um portador do bastão triplo, eu não posso ganhar nada. A soberania é repleta da recompensa e do castigo de outros. A vida de um mendicante está igualmente repleta do mesmo, pois mendicantes também recompensam e castigam aqueles que eles podem.
quando, portanto, os mendicantes são similares aos reis neste aspecto, porque somente os mendicantes alcançariam a emancipação, e não os reis? Apesar da posse da soberania, portanto, alguém se torna purificado de todos os pecados somente por meio do conhecimento, enquanto vive no Brahma Supremo. Vestir roupas marrons, raspar a cabeça, carregar o bastão triplo, e o camandalu, esses são os sinais externos do modo de vida de alguém. Esses não têm valor em ajudar alguém a alcançar a emancipação. Quando, apesar da adoção desses emblemas de um modo específico de vida, somente o conhecimento se torna a causa de alguém se emancipar da tristeza, parece que a adoção de meros emblemas é totalmente inútil. Ou, se, vendo o alívio da tristeza nisto, tu te dirigiste a estes emblemas de sannyasi, porque então o alívio da tristeza não deveria ser visto no guarda-sol e no cetro ao quais eu me dirigi. Emancipação não existe na pobreza, nem escravidão é para ser encontrada na riqueza. Uma pessoa alcança a emancipação somente através do conhecimento, seja ela rica ou indigente. Por essas razões, saiba que eu estou vivendo em uma condição de liberdade, embora ostensivamente engajado nos gozos de religião, riqueza, e prazer, na forma de reino e cônjuges, os quais constituem um campo de escravidão para a maioria dos homens. Os laços constituídos por reino e riqueza, e a escravidão dos apegos, eu cortei com a espada da renúncia afiada na pedra das Escrituras, que tratam de emancipação. Com relação a mim mesmo então, eu te digo que eu me tornei livre dessa maneira. Ó dama da classe mendicante, eu nutro uma afeição por ti. Mas isso não me impede de te dizer que teu comportamento não corresponde às práticas do modo de vida ao qual tu te dirigiste. Tu tens grande delicadeza de formação. Tu tens uma forma muito simétrica. Tu és jovem. Tu tens tudo isso, e tu tens niyama subjugação dos sentidos. Eu duvido disto realmente. Tu bloqueaste meu corpo por entrar em mim com a ajuda do poder yoga, para averiguar se eu sou realmente emancipado ou não. Essa tua ação mal corresponde àquele modo de vida cujos emblemas tu carregas. Para o yojin que é dotado de desejo, o bastão triplo é inadequado. Com relação a ti, tu não aderiste ao teu bastão. Com relação aos que são livres, cabe a eles mesmos se protegerem da queda. Escute agora a mim quanto a qual foi tua transgressão por teu contato comigo e por teres entrado em meu corpo grosseiro com a ajuda da tua compreensão. A qual razão é para ser atribuída tua entrada em meu reino ou meu palácio? Ao sinal de quem tu entraste em meu coração? Pois ele, o rei, não tinha feito acordo com a dama pelo qual ela poderia ser justificada de entrar em seu corpo. Tu pertences à principal de todas as classes, sendo, como tu és, uma mulher brahmana. Com relação a mim, no entanto, eu sou um kshatriya. Não há união para nós dois. Não ajude a causar uma mistura de cores. Tu vives na prática daqueles deveres que levam à emancipação. Eu vivo no modo de vida familiar. Este teu ato, portanto, é outro mal que tu fizeste, pois isto produz uma união antinatural de dois modos de vida opostos. Eu não sei se tu pertences ao meu próprio Gotra ou não pertences a ele. Com respeito a ti mesma também, tu não sabes quem eu sou, isto é, a qual Gotra eu pertenço. Se tu és do meu próprio Grota, tu, por entrares em meu corpo, produziste outro mal, o mal da união antinatural. Se, também, teu marido estiver vivo e residindo em um lugar distante, tua união comigo produziu o quarto mal de pecaminosidade, pois tu não és alguém com quem eu possa ser unido legalmente. Tu cometeste todas essas ações pecaminosas, impelida pelo motivo de realizar um objetivo específico? Tu fizeste isso por ignorância ou por inteligência pervertida. Se, também, por tua natureza má tu te tornaste totalmente independente ou desenfreada em teu comportamento, eu te digo que se tu tens algum conhecimento das Escrituras, tu compreenderás que tudo o que tu fizeste foi produtivo de mal. Uma terceira falha se vincula-te em consequência dessas tuas ações, uma falha que é destrutiva da paz mental. Por te esforçares para mostrar tua superioridade, a indicação de uma mulher pecaminosa é vista em ti.
desejosa de afirmar tua vitória como tu és. Não é só a mim mesmo que tu desejas derrotar, pois é claro que tu desejas obter uma vitória mesmo sobre toda a minha corte, consistindo nestes brahmanas eruditos e muito superiores, por lançar teu olhar dessa maneira em direção a todos estes brahmanas meritórios, é evidente que tu desejas humilhar eles todos e glorificar a ti mesma às custas deles. Estupefata por teu orgulho de poder yoga que nasceu do teu sonho e a visão do meu poder, tu causaste uma união da tua compreensão com a minha e assim realmente misturaste néctar com veneno. Aquela união, também, de homem e mulher, quando um cobiça o outro, é doce como néctar. Aquela associação, no entanto, de homem e mulher quando a última, ela mesma cobiçando, falha em obter um indivíduo do sexo oposto que não a cobiça, e, em vez de ser um mérito, somente uma falha que é tão nociva quanto o veneno. Não continue a me tocar. Saiba que eu sou justo. Haja de acordo com tuas próprias escrituras. A pergunta que tu desejas te fazer, isto é, se eu sou ou não emancipado, foi terminada. Não cabe a ti esconder de mim todos os teus motivos secretos. Não cabe a ti, que te disfarças dessa maneira, esconder de mim qual é teu objetivo, se essa tua visita foi incitada pelo desejo de realizar algum objetivo teu ou se tu vieste para realizar o objetivo de algum outro rei que é hostil a mim. Alguém nunca deve aparecer enganadoramente perante um rei, nem perante um brahmana, nem perante sua esposa quando aquela esposa possui todas as virtudes próprias de uma esposa. Aqueles que aparecem em aparência enganadora perante esses três logo encontram com a destruição. O poder dos reis consiste em sua soberania. O poder de brahmanas conhecedores dos Vedas está nos Vedas. As mulheres manejam um grande poder por sua beleza e juventude e bem-aventurança. Esses então são poderosos na posse desses poderes. Aquele, portanto, que deseja realizar seu próprio objetivo deve sempre se aproximar desses três com sinceridade e franqueza. Insinceridade e falsidade fracassam em produzir êxito nesses três casos. Cabe a ti, portanto, me informar da classe a qual tu pertences por nascimento, da tua erudição e conduta e disposição e natureza, como também do objetivo que tu tens em vista ao vires para este local. Bhishma continuou. Embora repreendida pelo rei nestas palavras desagradáveis, impróprias, e mal aplicadas, a dama Sulaba não estava envergonhada em absoluto. Depois que o rei tinha dito estas palavras, a bela Sulaba então se dirigiu a ele dizendo em resposta às seguintes palavras que eram mais belas do que sua pessoa. Sulaba disse: ó rei, a fala deve sempre ser livre das 9 falhas verbais e das 9 falhas de julgamento. Ela deve também, enquanto anunciando o sentido com clareza, ser possuidora dos 18 méritos bem conhecidos. Estas falhas e méritos são anunciados nos versos seguintes. Ambiguidade, averiguação das falhas e méritos de premissas e conclusões, ponderação da relativa força ou fraqueza daquelas falhas e méritos, estabelecimento da conclusão, e o elemento de persuasão ou não que se atribui à conclusão assim chegada. Estas 5 características concernentes ao sentido constituem a autoridade do que é dito. Escute agora as características desses requisitos começando com a ambiguidade, um depois do outro, enquanto eu os explico segundo as combinações. Quando o conhecimento depende da distinção pelo objeto a ser conhecido ser diferente de um outro, e quando com relação à compreensão do assunto a compreensão depende de muitos pontos um depois do outro, a combinação de palavras em cujo caso isso ocorra é citada como sendo contaminada pela ambiguidade. Por exemplo, uma frase é composta contendo algumas palavras cada uma das quais é empregada em diversos sentidos, como o bem conhecido verso de Parasara o qual tem sido interpretado como sancionando o segundo casamento de viúvas hindus. Aqui, o objetivo indicado pelas palavras usadas é variado. Chega-se ao conhecimento definitivo do sentido de cada palavra por meio de distinções, isto é, por diferenciar cada sentido de todos os outros. Em tais casos, a compreensão antes de chegar ao sentido definitivo se apoia em sucessão sobre diversos pontos, ora sobre um, ora sobre outro. De fato, é para se chegar ao significado verdadeiro por um processo de eliminação em tais casos.
Quando tal processo se torna necessário para apreender o sentido de alguma frase, a falha é citada como sendo a falta de exatidão, ou ambiguidade. Pela determinação das falhas e méritos, chamada Sankhya, se quer dizer o estabelecimento, por eliminação, das falhas ou méritos em premissas e conclusões, adotando significados tentativos. Usando o mesmo exemplo, primeiro tome as bem conhecidas palavras de Parasara como realmente sancionando o segundo casamento de viúvas. Várias palavras no verso indicam este significado, várias outras não. Pesando probabilidades e justificações, que seja adotado tentativamente o significado que o segundo marido é sancionado pelo rishi para a viúva hindu. Isto é Sankhya. Krama ou ponderar a relativa força ou fraqueza das falhas ou méritos averiguados pelo processo acima, consiste em decidir a propriedade da prioridade ou subsequência das palavras empregadas em uma frase. Este é o significado dado à palavra Krama por pessoas conhecedoras da interpretação de frases ou textos. Por conclusão, se quer dizer a determinação final, depois desse exame do que foi dito sobre os assuntos de religião, prazer, riqueza e emancipação, em relação ao que é especificamente que foi dito no texto. Tendo adotado tentativamente o significado que o segundo marido é sancionado pelo verso referido, a conclusão deve ser sua aceitação ou rejeição. Por ver a incompatibilidade do significado tentativo com outras conclusões seguras em relação a outros textos ou outros escritores, o significado tentativo pode ser rejeitado, e a conclusão final chegada no sentido de que o segundo marido é para ser aceito somente de acordo com o Niyoga Vidi e não por casamento. A tristeza nascida do desejo ou aversão aumenta para uma grande proporção. A conduta, ó rei, que alguém segue em tal questão para dissipar a tristeza experimentada é chamada de prayojanam. Por prayojanam se quer dizer a conduta que alguém segue para satisfazer seu desejo de adquirir ou evitar algum objeto. Desejo, em relação à aquisição ou evitação, se insatisfeito, se torna uma fonte de dor. A conduta que alguém adota para remover aquela dor é chamada de prayojanam. Tome por certo, ó rei, pela minha palavra, que estas características de ambiguidade e as outras 5 ao todo, quando ocorrendo juntas, quando elas são tratadas devidamente por um orador ou escritor, constituem uma sentença completa e inteligível. As palavras que eu proferirei serão repletas de significado, livres de ambiguidade por cada uma delas não ser símbolo de muitas coisas, lógicas, livres de pleonasmo ou tautologia, polidas, certas, livres de linguagem bombástica, agradáveis ou gentis, verdadeiras, não inconsistentes com o conjunto de 3, isto é, virtude, riqueza e prazer, refinadas isto é, livres de prakriti, não elípticas ou imperfeitas, desprovidas de dureza ou dificuldade de compreensão, caracterizadas por ordem adequada, não forçadas em relação a sentido, emendadas umas com as outras como causa e efeito e cada uma tendo um objeto específico. Estas características, o comentador salienta, embora totalizando 16, incluem as 24 mencionadas por Bhojadeva em sua retórica chamada Sarasvati Kantabarana. Eu não te direi qualquer coisa, incitada por desejo ou ira ou medo ou cobiça ou vileza ou falsidade ou vergonha ou compaixão ou orgulho. Eu te respondo porque é apropriado para eu responder o que tu disseste. Quando o orador, o ouvinte, e as palavras ditas, concordam totalmente uns com os outros no decorrer de um discurso, então o sentido ou significado aparece muito claramente. Quando, na questão do que é para ser dito, o orador demonstra desrespeito pela inteligência do ouvinte por proferir palavras cujo sentido é entendido por si mesmo, então, embora aquelas palavras possam ser boas, elas se tornam incapazes de serem apreendidas pelo ouvinte. Aquele orador, também, que, abandonando todo o respeito por seu próprio significado usa palavras que são de som e significado excelentes, desperta somente impressões errôneas na mente do ouvinte. Tais palavras em tal relação se tornam certamente defeituosas. Aquele orador, no entanto, que emprega palavras que, enquanto expressam seu próprio sentido, são inteligíveis para o ouvinte também, realmente merece ser chamado de orador. Nenhum outro homem merece um nome.
Cabe a ti, portanto, ó rei, ouvir com atenção concentrada estas minhas palavras, repletas de significado e dotadas de riqueza de vocábulos. Tu me perguntaste quem eu sou, de onde eu estou vindo, etc. Ouça, ó rei, com mente indivisa, como eu respondo estas suas questões. Como laca e madeira, como grãos de pó e gotas de água, existem misturados quando juntados, assim mesmo são as existências de todas as criaturas. O que Sulaba diz aqui é isto: os grandes elementos primordiais são os mesmos, eles construam este corpo ou aquele outro corpo. E então é o mesmo Chit que permeia toda a combinação dos grandes elementos. O objetivo dessa observação é mostrar que Janaka não deveria ter feito estas perguntas sobre Sulaba, ele e ela sendo essencialmente a mesma pessoa. Considerar os dois como diferentes indicaria obscurecimento de visão. Som, toque, gosto, forma e cheiro, estes e os sentidos, embora diversos em relação às suas essências, existem ainda em um estado de mistura como laca e madeira. É bem conhecido também que ninguém questiona algum destes, dizendo: quem és tu? Cada um deles também não tem conhecimento de si mesmo ou dos outros. O olho não pode ver a si mesmo. O ouvido não pode ouvir a si mesmo. O olho, também, não pode cumprir as funções de algum dos outros sentidos, nem algum dos sentidos pode cumprir as funções de algum sentido exceto as suas. Mesmo se todos eles se misturassem, ainda assim eles falhariam em conhecer a si mesmos. Assim como pó e água misturados não podem conhecer um ao outro embora existindo em um estado de união. Para cumprir suas respectivas funções, eles esperam o contato de objetos que são externos a eles. O olho, forma e luz constituem os três requisitos da operação chamada de visão. O mesmo, como neste caso, acontece em relação às operações dos outros sentidos e das ideias que são seu resultado. Então, além disso, entre as funções dos sentidos chamadas de visão, audição, etc. e as ideias as quais são seu resultado, isto é, forma, som, etc. A mente é uma entidade diferente dos sentidos e é considerada como tendo uma ação própria. Com sua ajuda alguém distingue o que é existente do que é inexistente para chegar à certeza na questão de todas as ideias derivadas dos sentidos. Com os 5 sentidos de conhecimento e os 5 sentidos de ação, a mente faz um total de 11. O 12º é a compreensão. Quando surge a dúvida a respeito do que é para ser conhecido, a compreensão se apresenta e decide todas as dúvidas para ajudar no entendimento correto. Depois do 12º, Sattva é outro princípio que existe nas constituições de criaturas, numerando o 13º. Com sua ajuda as criaturas são distinguidas como possuindo mais dele ou menos dele em suas constituições. Depois disso, a consciência do eu é outro princípio, numerando o 14º. Ela ajuda alguém a ter um entendimento do eu como diferente do que não é eu. O desejo é o 15º princípio, ó rei. A ele inere o universo inteiro. Enquanto existe o princípio do desejo, o renascimento se torna possível. O universo, portanto, se apoia sobre o princípio do desejo ou vasana. Os sentidos, etc. Todos surgem deste princípio de vasana. O 16º princípio é a vidya. A ele inerem os 17º e 18º princípios, chamados prakriti e vyakti, isto é, maya e prakasa. Felicidade e tristeza, decrepitude e morte, aquisição e perda, o fim agradável e o desagradável. Estes constituem o 19º princípio e são chamados de pares de opostos. Além do 19º princípio há outro, isto é, o tempo, chamado de 20º. Saiba que o nascimento e a morte de todas as criaturas são devido à ação deste 20º princípio. Esses 20 existem juntos. Além desses, os 5 grandes elementos primordiais, e existência e não existência, fazem o número subir para 27. Além desses, há 3 outros, chamados vidya, aquela justiça, e seu inverso, que constituem a semente do desejo, sukra, aquilo que ajuda aquela semente a crescer ou desenvolver seus elementos iniciais, e vala, o esforço que alguém faz para satisfazer o próprio desejo, fazem o número chegar a 30. Aquilo no qual esses 30 princípios se encontram é citado como sendo corpo.
Algumas pessoas consideram a Prakriti manifesta como a fonte ou causa desses 30 princípios. Este é o ponto de vista da escola ateísta Samkhya. Os Kanadas de visão grosseira consideram um manifesto ou átomos como sendo a causa deles. Se o imanifesto ou o manifesto for sua causa, ou se os dois, isto é, o Supremo ou Purusha e o manifesto ou átomos forem considerados como sua causa, ou em quarto lugar, se os quatro juntos, isto é, o Supremo ou Purusha e seu Maya e Jiva e a vida ou ignorância forem a causa, aqueles que estão familiarizados com a Adhyatma veem Prakriti como a causa de todas as criaturas. Aquela Prakriti que é manifesta vem a ser manifesta na forma daqueles princípios. Eu mesma, tu mesmo, ó monarca, e todos os outros que são dotados de corpo são o resultado daquela Prakriti no que diz respeito aos nossos corpos. Inseminação e outras condições embrionárias são devido à mistura de semente vital e sangue. Pela inseminação o resultado que aparece primeiro é chamado pelo nome de Kalala. De Kalala surge o que é chamado de Vudvuda bolha. Do estágio chamado Vudvuda surge o que é chamado de Pese. Da condição chamada Pese surge aquele estado no qual os vários membros se tornam manifestados. Dessa última condição aparecem unhas e cabelo. Após o término do 9º mês, ó o rei de Mithila, a criatura nasce de modo que, seu sexo sendo conhecido, ela vem a ser chamada de menino ou menina. Quando a criatura sai do útero, a forma que ela apresenta é tal que suas unhas e dedos parecem ser da cor do cobre polido. O próximo estágio é citado como sendo a infância, quando a forma que foi vista no tempo do nascimento se torna mudada. Da infância a juventude é alcançada, e da juventude, a velhice. Conforme a criatura avança de um estágio para outro, a forma apresentada no estágio anterior vem a ser mudada. Os elementos constituintes do corpo, que são úteis para diversas funções na organização geral, sofrem mudanças em todos os momentos em todas as criaturas. Aquelas mudanças, no entanto, são tão minúsculas que elas não podem ser notadas. O nascimento de partículas, e sua morte, em cada condição sucessiva, não podem ser notados, ó rei, assim como não se pode perceber a mudança na chama de uma lâmpada queimando. O exemplo citado para ilustrar a mudança de partículas corporais é certamente um muito feliz. A chama de uma lâmpada ardente, embora perfeitamente firme como em um local sem brisa, é realmente o resultado da combustão sucessiva de partículas de óleo e a sucessiva extinção de tal combustão. Quando tal é o estado dos corpos de todas as criaturas, quando aquilo que é chamado de corpo está mudando incessantemente assim como a locomoção rápida de um corcel vigoroso, quem então veio ou não veio de onde, ou de quem ele é ou não é, ou de onde ele não surgiu. Que ligação existe entre as criaturas e seus próprios corpos? Por isso as questões de Janaka, perguntando quem a dama era ou de quem, eram fúteis. Como do contato da pederneira com ferro, ou de dois paus de madeira quando friccionados um contra o outro, fogo é gerado, assim mesmo as criaturas são geradas da combinação dos 30 princípios já citados. De fato, como tu mesmo vês teu próprio corpo em teu corpo e como tu vês tua alma em tua própria alma, por que é que tu não vês teu próprio corpo e tua própria alma nos corpos e almas de outros? Se é verdade que tu vês uma igualdade de ti mesmo com os outros, por que então tu me perguntas quem eu sou e de quem? Se é verdade que tu, ó rei, estás livre do conhecimento de dualidade que diz erroneamente isto é meu e este outro não é meu, então que utilidade há para tais perguntas como quem és tu, de quem tu és e de onde tu vens? Quais indicações de emancipação podem ser citadas como sendo encontradas naquele rei que age como outros agem em direção a inimigos e aliados indiferentes e na vitória e trégua e guerra? Quais indicações de emancipação ocorrem naquele que não conhece a verdadeira natureza do conjunto de três como manifestados de 7 maneiras em todos os atos e que, por causa disso, está ligado àquele conjunto de 3? As 7 maneiras são as seguintes: virtude e riqueza e prazer independentemente e distintos uns dos outros contam 3, então o primeiro e segundo, o primeiro e terceiro, e segundo e terceiro, contam 3 e por fim, todos os 3 existindo juntos. Em todas as ações, um ou outro destes 7 podem ser encontrados.
O primeiro e segundo existem em todas as ações cujo resultado é a aquisição justa de riqueza. O primeiro e terceiro existem na procriação de filhos em matrimônio legal. O segundo e terceiro em ações comuns de homens mundanos. Das ações nas quais todos os três se combinam, a criação dos filhos pode ser mencionada, pois ela é ao mesmo tempo um dever, uma fonte de riqueza, e um prazer. Quais indicações de emancipação existem naquele que fracassa em lançar um olhar imparcial para o agradável, o fraco, e o forte? Indigno como tu és dela, tua pretensão de emancipação deve ser suprimida por teus conselheiros. Esse teu esforço para alcançar a emancipação quando tu tens tantas imperfeições é como o uso de remédio por um paciente que se entrega a todos os tipos de alimentos e práticas proibidos. Ó o castigador de inimigos, refletindo sobre cônjuges e outras fontes de apego, uma pessoa deve ver estes em sua própria alma. O que mais pode ser considerado como a indicação de emancipação? Ouça-me agora enquanto eu te falo em detalhes dessas e certas outras pequenas fontes de apego concernentes às 4 ações bem conhecidas de deitar para dormir, se divertir, comer, e se vestir, às quais tu ainda estás atado, embora tu declares ter adotado a religião da emancipação. Aquele homem que tem que governar o mundo inteiro deve, de fato, ser um único rei sem um segundo. Ele é obrigado a viver somente em um único palácio. Naquele palácio ele tem também um único quarto de dormir. Naquele quarto ele tem, novamente, somente uma cama na qual à noite ele se deita. Metade daquela cama ele é obrigado a dar para sua rainha consorte. Isto pode servir como um exemplo de quão pequena é a parte do rei de tudo o que se diz que ele possui. Este é o caso com seus objetos de prazer, com o alimento que ele come, e com os mantos que ele veste. Ele está assim ligado a uma parte muito limitada de todas as coisas. Ele está, também, ligado aos deveres de recompensa e punição. O rei é sempre dependente de outros. Ele desfruta de uma parte muito pequena de tudo o que se supõe que ele possui, e aquela pequena parte ele é forçado a ser vinculado, assim como outros estão ligados às suas respectivas posses. Na questão também de paz e guerra, o rei não pode ser citado como independente. Na questão de mulheres, de esportes e outros tipos de divertimento, as inclinações do rei são extremamente restringidas. Na questão de se aconselhar e na assembleia de seus conselheiros, que independência pode-se dizer que o rei tem? Quando, de fato, ele estabelece suas ordens sobre outros homens, ele é citado como sendo totalmente independente. Mas então no momento seguinte, nas várias questões de suas ordens, sua independência é barrada pelos próprios homens a quem ele ordenou. O rei pode mandar alguns homens fazerem algumas coisas. Aqueles homens, depois de obedecerem aquelas ordens, voltam para ele para relatarem o fato do que eles realizaram. O rei é obrigado a lhes conceder entrevistas para escutá-los. Se o rei deseja dormir, ele não pode satisfazer seu desejo, impedido por aqueles que têm negócios a realizar com ele. Ele deve dormir quando permitido, e quando dormindo, ele é obrigado a acordar para se encarregar daqueles que têm negócios urgentes com ele. Tome banho, toque, beba, coma, despeje libações no fogo, realize sacrifícios, fale, ouça, estas são as palavras que reis têm que ouvir de outros e ouvindo-as eles têm que labutar para aqueles que as proferem. Homens vão ao rei em grupos e apelam a ele por doações. Sendo, no entanto, o protetor da tesouraria geral, ele não pôde fazer doações nem para os mais merecedores. Se ele faz doações, a tesouraria vem a ser empobrecida. Se ele não faz, solicitadores desapontados o olham de forma hostil. Ele fica aborrecido e, como resultado disso, sentimentos misantrópicos logo invadem sua mente. Se muitos homens sábios e heróicos e ricos residem juntos, a mente do rei começa a se encher de desconfiança em consequência. Mesmo quando não há causa de medo, o rei nutre medo daqueles que sempre o servem e adoram. Aqueles que eu mencionei, ó o rei, também o criticam. Veja, de que maneira os temores do rei podem provir até deles. Então também todos os homens são reis em suas próprias casas. Todos os homens, também, em suas próprias casas são chefes de família.
Como reis, ó Janaka, todos os homens em suas próprias casas castigam e recompensam. Como reis outros também têm filhos e cônjuges seus próprios interesses e tesourarias e amigos e suprimentos. Nestes aspectos o rei não é diferente de outros homens. O país está em ruínas, a cidade está consumida pelo fogo, o principal dos elefantes está morto, por tudo isso o rei se entrega à aflição como outros, pouco considerando que estas impressões são todas devido à ignorância e erro. O rei raramente está livre de angústias mentais causadas por desejo e aversão e medo. Ele geralmente é afligido também por dores de cabeça e diversas doenças do tipo. O rei é afligido como outros por todos os pares de opostos como prazer e dor, etc. Ele fica inquieto por causa de tudo. De fato, cheio de inimigos e obstáculos como o reino é, o rei, enquanto desfruta dele, passa noites de insônia. A soberania, portanto, é dotada de uma parte de felicidade extremamente pequena. A miséria da qual ela é dotada é muito grande. Ela é tão insubstancial quanto chamas ardentes alimentadas por palha ou as bolhas de espuma vistas na superfície da água. Quem é que gostaria de obter soberania, ou tendo obtido soberania pode esperar conseguir tranquilidade? Tu consideras este reino e este palácio como teus. Tu pensas também que este exército, esta tesouraria, e estes conselheiros pertencem a ti. De quem, no entanto, eles são na verdade, e de quem eles não são. Aliados, ministros, capital, províncias, castigo, tesouraria, e o rei, estes 7 que constituem os membros de um reino existem, dependendo uns dos outros, como 3 bastões ficando de pé com o apoio uns dos outros. Os méritos de cada um são partilhados pelos méritos dos outros. Qual deles pode então ser citado como superior ao resto? Alguns específicos são considerados como iminentes acima do resto naquelas épocas quando algum fim importante é servido através de sua agência. Superioridade, no momento presente, se atribui àquele cuja eficácia é assim vista. Os 7 membros já mencionados, ou o melhor dos reis, e os outros 3 que são Vridi, Kshaya, Estana, todos os quais provêm da diplomacia, formando um conjunto de 10, sustentando uns aos outros, são citados como desfrutando do reino como o próprio rei. Alguns dos 7 membros são inanimados, tal como a tesouraria. Mas é dito que a tesouraria mantém os ministros, e os ministros mantêm a tesouraria. Aquele rei que é dotado de grande energia e que é firmemente ligado às práticas kshatriya, deve estar satisfeito somente com uma 10ª parte da produção do campo do súdito. São vistos outros reis que estão satisfeitos com menos do que uma 10ª parte de tais produtos. Não há ninguém que possua a posição real sem alguém mais possuí-la no mundo, e não há reino sem um rei. Por isso, quando todo reino tem um rei, e os reis também são muitos, ninguém deve se entregar ao orgulho ou ao pensamento de que ele é um rei. Se não houvesse reino, não poderia haver justiça, e se não houvesse justiça, de onde a emancipação poderia surgir? Qualquer mérito que seja o mais sagrado e o maior, pertence aos reis e reinos. O objetivo do verso é mostrar que como Janaka governa seu reino sem de ser afeiçoado a ele, ele não pode reivindicar ao mérito que pertence aos reis. Por governar bem um reino, o rei ganha um mérito que se atribui a um sacrifício de cavalo com a terra inteira doada como dakshina. Mas há quantos reis que governam bem seus reinos? Ó os soberanos de Mithila, eu posso mencionar centenas e milhares de imperfeições como estas que se vinculam a reis e reinos. Então, também, quando eu não tenho conexão real mesmo com meu corpo, como então eu posso ser citada como tendo algum contato com os corpos de outros? Tu não podes me acusar de ter me esforçado para ocasionar uma mistura de castas. Tu ouviste a religião de emancipação em sua totalidade dos lábios de Panchazika junto com seus meios, seus métodos, suas práticas, e sua conclusão. Se tu triunfaste sobre todos os teus vínculos e te libertaste de todas as atrações, eu posso te perguntar, ó rei, por que tu ainda preservas tuas conexões com este guarda-sol e esses outros anexos de realeza? Eu penso que tu não escutaste as escrituras, ou tu as escutaste sem qualquer vantagem, ou, talvez, tu escutaste alguns outros tratados parecidos com as escrituras.
Parece que tu possuis somente conhecimento mundano, e como um homem comum do mundo tu és limitado pelos laços de contado e esposas e mansões e semelhantes. Se é verdade que tu estás emancipado de todos os vínculos, que mal eu te fiz por entrar em teu corpo somente com meu intelecto. Com e antes, entre todas as classes de homens, o costume é morar em residências inabitadas ou abandonadas. Que mal então eu fiz para quem por entrar em tua compreensão a qual é de conhecimento real. Eu não te toquei, ó rei, com minhas mãos, ou braços, ou pés, ou coxas, ó impecável, ou com qualquer outra parte do corpo. Tu és nascido em uma linhagem nobre. Tu tens modéstia. Tu tens previdência. Se o ato foi bom ou mau, minha entrada em teu corpo foi secreta, dizendo respeito a nós dois somente. Não foi impróprio para te divulgar aquela ação particular perante toda a tua corte. Estes brahmanas são todos dignos de respeito. Eles são os principais dos preceptores. Tu também tens direito ao respeito deles, sendo o seu rei. Fazendo-lhes reverência, tu tens direito a receber reverência deles. Refletindo sobre tudo isso, não é apropriado para te proclamar perante estes principais dos homens o fato dessa união entre duas pessoas de sexos opostos, se, de fato, tu és realmente conhecedor das regras de decência em relação a palavras. Ó rei de Mithila, eu estou permanecendo em ti sem te tocar em absoluto, assim como uma gota de água em uma folha de lótus que permanece sobre ela sem encharcá-la o mínimo. Apesar das instruções de Panchazika da classe medicante, teu conhecimento se tornou abstraído dos objetos sensuais com os quais ele se relaciona. Tu, isto é óbvio, abandonaste o modo de vida familiar mas ainda não alcançaste a emancipação a qual é tão difícil de se chegar. Tu permaneces entre os dois, fingindo que alcançaste a meta da emancipação. O contato de alguém que é emancipado com outro que é assim, ou Purusha com Prakriti, não pode levar a uma mistura do tipo que tu temes. Somente aqueles que consideram a alma como idêntica ao corpo, e que pensa que as várias classes e modos de vida são realmente diferentes uns dos outros, está aberto ao erro de supor que uma mistura é possível. Meu corpo é diferente do teu. Mas minha alma não é diferente da tua alma. Quando eu posso perceber isso, eu não tenho a menor dúvida de que minha compreensão não está realmente permanecendo na tua embora eu tenha entrado em ti por yoga. Uma panela é carregada na mão. Na panela há leite. No leite há uma mosca. Embora a mão e a panela e o leite e a mosca, existam juntos, ainda assim eles são todos diferentes uns dos outros. A panela não compartilha a natureza do leite. Nem o leite compartilha a natureza da mosca. A condição de cada um é dependente de si mesma, e nunca pode ser alterada pela condição daquele outro com o qual ele possa existir temporariamente. Dessa maneira, cores e práticas, embora elas possam existir juntas com e em uma pessoa que é emancipada, realmente não se vinculam a ela. Como então uma mistura de classes pode ser possível por causa dessa união de mim mesma contigo? Então, também, eu não sou superior a ti em cor. Eu não sou uma Vaísya, nem uma Sudra. Eu sou, ó rei, da mesma classe que tu, nascida de uma linhagem pura. Há um sábio nobre de nome Pradana. É evidente que tu ouviste falar dele. Eu nasci na linhagem dele, e meu nome é Sulaba. Nos sacrifícios realizados por meus antepassados, o principal dos deuses, Indra, costumava vir, acompanhado por Drona e Satasringa, e Chakradivara e outros gênios que presidem as grandes montanhas. Nascida em tal linhagem, descobriu-se que nenhum marido que fosse digno de mim poderia ser obtido por mim. Instruída então na religião da emancipação, eu vago só sobre a terra, observadora das práticas de ascetismo. Eu não pratico hipocrisia na questão da vida de renúncia. Eu não sou um ladrão que se apropria do que pertence a outros. Eu não confundo as práticas pertencentes às diferentes classes. Eu sou firme nas práticas que pertencem àquele modo de vida ao qual eu pertenço devidamente. Eu sou firme e imperturbável em meus votos. Eu nunca profiro alguma palavra sem refletir sobre sua adequação. Eu não vim a ti sem ter deliberado devidamente, ó monarca. Tendo ouvido que tua compreensão tinha sido purificada pela religião da emancipação, eu vim aqui pelo desejo de algum benefício.
De fato, foi para te perguntar acerca da emancipação que eu vim. Eu não digo isso para glorificar a mim mesma e humilhar meus oponentes. Mas eu digo isso impelida somente pela sinceridade. O que eu digo é, aquele que está emancipado nunca se entrega àquele combate intelectual que é implicado por uma discussão dialética pela vitória. Por outro lado, é realmente emancipado aquele que se devota a Brahma, aquele único alicerce da tranquilidade. Como uma pessoa da classe mendicante reside por uma única noite em uma casa vazia e a deixa na manhã seguinte, da mesma maneira eu residirei por esta única noite em tua pessoa, a qual, como eu já disse, é como um quarto vazio, sendo desprovida de conhecimento. Tu me honraste com palavras e outras ofertas que são devidas de um anfitrião para um convidado. Tendo dormido esta única noite em tua pessoa, ó os soberanos de Mithila, a qual é como se fosse meu próprio quarto agora, eu partirei amanhã. Bhishma continuou. Ouvindo essas palavras repletas de significado excelente e com razão, o rei Janaka fracassou em dar qualquer resposta a isso. As palavras de Sulaba eram irrefutáveis, pois para alcançar a emancipação uma pessoa deve praticar uma vida de renúncia em vez de continuar no modo de vida familiar.